Ô Marco, a gente falou muito sobre esse assunto desde ontem, falamos hoje, mas assim, às vezes fica uma dúvida, algumas pessoas ainda não entendem exatamente como que funciona uma operação a termo. Então eu queria que você explicasse pra gente como que funciona uma operação a termo e por que ela acabou dando prejuízos, né, para os fundos. A gente sabe que tem muitos investidores aqui que já são no mercado há muito tempo, já entendem isso, mas também temos muitos investidores novos chegando hoje, tanto na B3, assistindo aqui a BMC News. Então, para quem ainda não entende muito, como que foi essa manobra exatamente que aconteceu? Explica pra gente o que é essa operação a termo. A operação mais conhecida, na verdade, não chega a ser uma operação, mas é basicamente um resultado que a gente chama de short squeeze, né? Que é o movimento que está acontecendo lá em GameStop, né? Que aconteceu na GameStop, enfim, que está acontecendo talvez no IRB, mas principalmente na GameStop acho que é mais comum. O que acontece? Imagina que você tem um analista, um grande fundo de investimento, às vezes ele tem uma gestão de milhões ou bilhões de dólares, e ele chega à conclusão que realmente a ação, ou ela está muito cara, ou a ação realmente é ruim, a ação não vai gerar caixa, ela está mal precificada para cima, ou seja, ela tem potencial de apresentar desvalorização. E o investidor simplesmente ele pega, como é que funciona, o que é o resultado do short squeeze? O investidor ele vai no mercado, ele vai alugar essas ações, então você pode alugar, fala assim, me empresta um pouquinho aqui as suas ações, eu vou pegar essas ações, eu vou pagar uma taxinha ali, 2% ao ano, 3% ao ano, então essa ação agora eu vou usar ela e eu vou vender no mercado. Então você acredita apostando na queda dessa ação. Então é uma operação comum, né, que você está vendendo, você está vendido. Né? Ontem a gente falou que, por exemplo, com a Elo, ela tem algumas posições vendidas, né? Uma das grandes gestoras aqui do país. Então isso é bastante comum no mundo dos institucionais. Então ele faz uma avaliação e fala assim, essa ação está muito cara ou ela não tem fundamento para ter esse valor, eu acho que vai cair, eu vou alugar e vou vender essas ações. Tá? Isso é bastante comum, principalmente no institucional, né? Nos grandes fundos de investimento. Só que o que acontece? Se por algum movimento, né? Imagina que um grande fundo, uns departamentos mais importantes, né? Talvez o cérebro aí de uma gestora, seja o departamento de risco. Até a gente aqui está falando muito de referências, né? Até tem um filme que a gente recomenda assistir, que é um filme muito bom, que fala um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, já é um filme um pouco mais antigo, mas muito bom, que chama-se Margin Call, tá? Então, vou deixar aqui já na sexta-feira a nossa recomendação de leitura, nossa recomendação de filme. E dá para entender bem um pouco desse tipo de operação lá. Então, basicamente, quando um fundo está vendido numa operação e a ação começa a subir, ele começa a perder dinheiro, porque ele está apostando na queda. Então, se essa ação começa a subir e subir muito rápido, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar e recomprar a ação para entregar para o dono, devolver essa ação para o dono, teoricamente, que ele tinha alugado para vender, né? Então, ele tem que sair no mercado para recomprar essa ação. Quando ele recompra a ação e está no movimento de alta, você acaba acelerando o movimento de alta. Então, o movimento que era para ser de 5%, 6% de alta, acaba sendo 8%, 10%, 15%. Então, por exemplo, lá na GameStop, a gente viu um movimento muito forte, 100%, 150% de alta em um tempo muito curto. Isso que é o famoso short squeeze. Então, para quem estava totalmente apostando na queda, ele tem que o departamento de risco liga e fala assim, você vai ter que recomprar, zerar essa posição e aí o movimento acaba se acelerando. Tá? Então, basicamente, esse é o principal momento. Quando você pode fazer outras operações com derivativos, se alavancar na posição, ficar vendido numa posição maior mesmo do que você tem, mas essa é uma forma mais simples de entender. Tá? Então, isso pode acontecer, por isso que é muito importante acompanhar também um dos relatórios que a gente manda aqui na Sara Invest, e a gente sempre manda no nosso relatório matinal, né, uma vez por semana, que é o relatório que a gente chama de BTC. Quanto que das ações, principalmente do Free Float, estão disponíveis para aluguel, estão sendo alugadas. Tá? Isso é muito importante. Então, se você vê um movimento, pode ser um movimento que os grandes fundos estão pensando numa queda, então essa é a leitura, mas ao mesmo tempo, se tem um movimento de alta, pode acontecer esse short squeeze, que é uma aceleração do movimento de alta no curtíssimo prazo. Tá? Então, basicamente foi isso que aconteceu lá fora, talvez aconteceu aqui no IRB, porque o IRB tem aquela sensação dos grandes investidores institucionais ainda muito alugados, ou seja, acreditando que o papel tem mais espaço para cair ainda mais,
mas também tem alguns investidores já também olhando que tem potencial de valorização. Talvez tenha sido esse movimento no curto prazo, principalmente ontem em IRB, tá? Então até aqui a gente estava lembrando aqui que a própria B3 tem alguns mecanismos, diferentemente da Bolsa de Nova York, até para fazer mais leilões, né? Que possa ser um mercado mais regular. Então por isso que hoje, particularmente, IRB deve passar por esse leilão de abertura e talvez por mais leilões ao longo do dia, tá? A B3 aqui tem algumas regulamentações diferentes das bolsas mundiais, diferentes da Bolsa de Nova York, tá? Ô Marco, para quem ainda não entende exatamente o que significa quando você fala que ela vai passar por leilão. Bom, o leilão é basicamente uma, vamos dizer assim, uma organização, né? A Bolsa fala assim, pô, tá entrando um volume muito forte, alguma distorção, seja para cima ou seja para baixo, ou um volume, por exemplo, até um comprador que quer comprar 100 milhões de ações, estou chutando aqui o número, né? Um volume muito expressivo de ação, ele precisa regular para não ter uma distorção muito grande, né? Então, quem que vai atuar na outra ponta, quem que vai ser o comprador, a liquidez desses papéis, enfim, para diminuir um pouco essas grandes oscilações e dar uma melhor organizada aí no processo. Então, geralmente esse tamanho, o prazo do leilão, né, olhando para trás, ele tem uma relação muito grande com o volume daquela operação. Então, o leilão todo dia tem, leilão de abertura, mas provavelmente aqui, por que vai demorar uma hora? Porque provavelmente tem um volume, né, uma intensidade aí relativamente grande que precisa demorar esse tempo. Então, basicamente, um dos grandes objetivos do leilão realmente é organizar sempre quando tem uma oferta muito grande que possa trazer alguma distorção. Então, geralmente associado a grandes volumes. Pode ser grandes volumes individualmente, que somam um grande volume, ou um grande volume individual de um grande cliente fazendo uma grande compra ou uma grande venda. Tá? Então, é basicamente um instrumento para fazer essa melhor organização do mercado e para não ter grandes alterações ou gerar menores oscilações num curto espaço de tempo, né?